Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O chefe não conseguiu agradar os filhos de um milionário, até que uma pobre garçonete alimentou os intocáveis. Em Manhattan, no Hotel 5 Estrelas Astoria Crown, tudo parecia brilhar sob o peso do luxo e da excelência. Mas no topo dessa majestade, havia uma cozinha. E no coração dessa cozinha, um homem, Jean-Marc Delarue. Chefe 3 estrelas, ele não era apenas um cozinheiro, era uma lenda. Exigia silêncio ao entrar para sua equipe. Os cozinheiros endureceram, os comissários ficaram em silêncio e até as panelas pareciam ferver com mais disciplina. Seus pratos eram obras de arte, construções efêmeras onde texturas, temperaturas, aromas e cores dançavam como num balé preciso. Dizia-se que certa vez um embaixador chorou ao provar seu ovo cozido lentamente com infusão de lavanda. Celebridades de todo o mundo, atrizes, ministros, sultões, reservaram meses, às vezes um ano de antecedência, para provar suas criações. E mesmo em uma cidade saturada de chefes pretensiosos, Jean-Marc Delarue reinou sozinho no topo, como um imperador solitário. Foi nesse universo onde a perfeição era rotina que um desafio inesperado chegou. Naquela manhã, o gerente do hotel, pálido e nervoso, entrou na cozinha com o andar apressado de quem viu um fantasma. Chefe. Richard Hanley chegou. Um silêncio caiu sobre a sala. Ricardo Hanley. Só o nome já era suficiente para causar arrepios. Como CEO da Hanley Tech Corp, sua fortuna era de dezenas de bilhões. Mas ele não era famoso apenas por sua fortuna. Desde a trágica morte de sua esposa 3 anos antes, ele vinha criando os filhos sozinho. Max e Olivia, 2 crianças brilhantes, mas quebradas, exigentes, fechadas. Crianças que viram cedo demais o vazio deixado pela ausência de uma mãe e a frieza das governantas de luxo. Neste fim de semana, Richard queria dar a eles uma lembrança inesquecível, a melhor refeição do mundo, disse ele. Ele havia reservado a suíte imperial, privatizado o restaurante e convocado o próprio chefe Delarue, sem filtro, sem segundo. O dinheiro não é problema, insistiu o diretor, preocupado. Ele só quer que seus filhos comer, que ele sorriso. Nem uma vez. Jean-Marc assentiu. Sou um chefe, não um mágico. Mas vou cozinhar a melhor comida do mundo. Ele ordenou o fechamento temporário das cozinhas para todos os outros clientes. Caixas de ingredientes raros foram trazidas. Trufas brancas de Alba, caviar de beluga, lagostins vivos, manteiga refinada da Normandia. Ele preparou um cardápio digno de um banquete real. Item. Como entrada, foie gras frito com trufas brancas, sobre uma cama de pão brioche caramelizado, coberto com redução de figo com vinagre balsâmico velho Modena. Como prato principal, risoto com lagosta azul da Bretanha, servido na casca, acompanhado de uma espuma de limão cristalizada e pó de ouro comestível. Para sobremesa, uma yuzu e esfera molecular de yuzu matcha, contendo uma geleia de manga, quebrada na colher como um milagre brilhante. Tudo foi preparado com extremo cuidado. Quando os pratos finalmente foram levados para a suíte privativa, o silêncio era quase religioso. Mas assim que se sentou diante deles, Max torceu o nariz. Olivia, sem dizer uma palavra, recuou 2 passos com a cadeira. Que cheiro horrível, ela disse, franzindo a testa. Eles parecem coisas mortas, acrescentou Max, empurrando o prato para longe. Jean-Marc permanece figura. O silêncio em sua cabeça tornou-se ensurdecedor. Ele nunca havia experimentado tamanha rejeição. Tentou manter a calma. Fez sinal para que os pratos fossem retirados e improvisou. Tinha preparado o seguinte. Item. Mini hambúrgueres de vagil, pão de leite com infusão de baunilha, queijo curado por 3 anos. Espaguete colorido com legumes, esculpido em forma de animais engraçados. Pizzas tem caviar, em forma de smile com uma massa folhada crocante. Mas nada funcionou. As crianças permaneceram impassíveis. Max tocou na tela do tablet. Olivia desenhou círculos na toalha de mesa. Jean-Marc olhou para as mãos, ainda polvilhadas de farinha. Não entendia. Não havia erro. Tudo estava perfeito. Ele tinha tudo dado, e nada funcionou. Foi então que Richard suspirou profundamente. Apoiou os cotovelos na mesa, cansado e abatido. Eu pagaria qualquer coisa para que comam. E sorriam pelo menos uma vez. Ele não precisava de um chefe sofisticado. Ele precisava de um milagre. E esse milagre não estava nas trufas, nem no vagil, nem nas estrelas Michelin. Iria vir da pessoa mais invisível da sala. Naquela noite, enquanto as panelas chacoalhavam de tensão, em um canto discreto da cozinha, uma jovem observava em silêncio.
Maia Rodrigues, de 25 anos, uma figura esguia, com os cabelos presos em uma trança rápida, segurava uma bandeja vazia contra o peito. Ela mal se movia, como uma sombra invisível na efervescência dourada do Astoria Crown. Originalmente de sul do Bronx, Maia cresceu cercada por sirenes de polícia e pelo riso de crianças brincando descalças no concreto quente. Sua mãe, Carmen, empregada doméstica e cozinheira, lhe legou um único tesouro: a memória do gosto, da partilha e da dignidade na simplicidade. Maia havia sido contratada como garçonete noturna havia apenas 3 meses. E todos os dias ela entrava no hotel como se entra numa catedral, com medo e humildade. Ela evitava contato visual. Neste templo de luxo, ela se sentia estranha a cada luz, a cada prato de refinamento, a cada palavra dita em francês pelos cozinheiros. Ela não tinha diploma nem voz. Apenas suas mãos e memórias de infância gravadas no cheiro do arroz cozido e no calor do óleo fervente. Mas naquela noite, algo quebrou. Ela viu o grande Jean-Marc Delarue, o ídolo da cozinha, fulminava como um vulcão ferido. Ela via essas duas crianças, sentadas diante de obras-primas da culinária que rejeitavam sem dizer uma palavra. E via, acima de tudo, o olhar vazio do pai. Esse homem tão rico, tão poderoso, que não sabia mais como alcançar o coração dos seus próprios filhos. Algo quente subiu à garganta de Maia. Uma mistura de raiva, ternura e ousadia. Ela não entendia como seus pés a haviam levado até o centro da cozinha. Suas mãos tremiam. Sua voz era quase inaudível. Senhor Jean-Marc, posso tentar uma coisa? Só uma ideia. Um silêncio mortal se instalou. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns a encaravam, outros já zombavam dela em silêncio. A líder se virou lentamente. Ele a examinou de cima a baixo, desde os sapatos gastos até a gola mal passada da camisa de serviço. A garçonete quer cozinhar. Para as crianças de Ricardo Hanley, ele respirou com uma expressão quase dolorosa. Você acha que está em um programa de culinária popular? Volte a servir, Rodrigues. Este não é o seu mundo. Maia sentiu o coração afundar. Ela olhou para baixo. Mas antes que pudesse se virar, uma voz grave falou da entrada do corredor. Deixa-la fazer isso. Era Ricardo Hanley. Ele caminhou lentamente, com as mãos entrelaçadas à frente. Seus olhos estavam cansados, mas sinceros. Talvez ela tenha o que é preciso. Não se trata de uma culinária com estrelas Michelin, mas sim de conexão humana. O chefe ficou sem palavras. Nunca havia sido contrariado na cozinha. Nunca. Mas ele recuou. Relutantemente. Maia sentiu uma descarga de adrenalina percorrer seu corpo. Respirou fundo. Vestiu um avental largo e arregaçou as mangas. Entrou na cozinha como se estivesse em um sonho, ou em uma lembrança. Ela não foi procurar o caviar, nem os lagostins. Abriu as gavetas de ingredientes secundários, aqueles raramente usados ali. Encontrou arroz de grão longo, feijão vermelho, alguns pedaços de frango. Ela pediu um pouco limão verde do segundo de orégano. Do bananas da terra ela ignorou os olhares que lhe eram dirigidos. Não estava mais em um palácio de Nova York. Ela estava na cozinha apertada de sua infância, onde sua mãe cantarolava enquanto jogava tostones na panela. Ela começou a cozinhar, não com a técnica de um chefe, mas com memória e amor. Ela lavou o arroz 3 vezes. Deixou o feijão cozinhar lentamente com alho amassado. Marinei o frango em suco de limão e especiarias, como sua mãe fazia aos domingos depois da igreja. Fritei as bananas em 2 porções, para que ficassem crocantes por fora e macias por dentro. O cheiro que enchia a cozinha não era refinado, mas tinha algo verdadeiro, caloroso, humano. Vários cozinheiros pararam de falar. O próprio chefe Jean-Marc congelou, parecendo preocupado. Então Maia cortou uma manga bem madura, polvilhou com um pouco de canela e uma pitada de açúcar mascavo. Colocou-o cuidadosamente em um pratinho branco. Antes de sair da cozinha, escreveu suavemente em um cartão de papelão. Este prato foi feito com memórias de infância. Bom apetite! E Maia. Quando os pratos fumegantes foram colocados na frente, Max e Olivia, um silêncio tenso pairou sobre a grande sala de jantar privativa. As 2 crianças olhavam para a comida com cautela. Não estavam acostumadas às cores, aos aromas quentes e picantes que a cercavam. Muito distantes dos pratos clinicamente perfeitos normalmente servidos em seu mundo higienizado. Max primeiro cheirou o arroz com cautela e franziu a testa. Olivia olhou para o irmão, hesitante, e então ergueu o garfo. Deixou um pedaço de frango assado pousar delicadamente na língua, e parou. Mastigou lentamente, quase intrigada. Max, curioso, deu uma mordida nos tostones crocantes. Um suspiro escapou dele. Então, e sem que uma palavra fosse dita, a mágica aconteceu.
Max deu outra mordida, maior desta vez. Olivia, com os olhos brilhando, provou o moro e, discretamente, limpou os cantos da boca com um guardanapo de pano. É tão bom, ela murmurou num tom surpreso, quase sobrecarregado. Richard Hanley, sentado em frente a eles, observava-os sem ousar piscar. Ele não entendia. Não disse nada. Ele estava olhando, fascinado. Era a primeira vez em anos que ele os viu comendo com apetite. Mas acima de tudo, com alegria, Olivia riu enquanto explicava a Max que bananas não eram doces, mas salgadas. Max mergulhou um tostone no molho de arroz e fez uma brincadeira com os dedos. Eles estavam vivos. Livres. Crianças normais, durante o período de uma refeição. Richard sentiu algo estalar dentro dele. Uma dor doce e profunda. Ele gastou fortunas para a felicidade deles, mas esta noite foi um prato feito por uma simples garçonete, com arroz e frango, que os trouxe de volta à vida. Na outra extremidade da sala, chefe Jean-Marc Delarue permaneceu congelado, como se estivesse congelado em uma pintura. Ele encarou a cena com o olhar vazio. Seu ego, sua arte, seu talento. Tudo havia falhado. Diante de um prato popular. Ele não culpava Maya. Pelo contrário, ele entendia, lá no fundo, que algo maior do que a tecnologia acabará de acontecer ali. Na manhã seguinte, Maya chegou ao hotel com uma pontada no estômago. Uma intimação oficial a aguardava. Em letras douradas. Presença obrigatória no grande salão ao meio-dia. Seu coração batia forte. Ela não tinha dormido. Achava que tinha passado dos limites. Já imaginava receber sua carta de demissão, educada, mas definitiva. Ela ousara cozinhar em um mundo onde garçonetes não tinham voz. Ela entrou no grande salão com as mãos suando. Mas o que ela viu a deixou sem palavras. Uma longa mesa feita de madeira bruta, sem toalhas de mesa, sem castiçais, estendidos no centro da sala, onde normalmente só jantavam milionários. Ao redor, dezenas de crianças riam, conversavam e esperavam os pratos com olhares cheios de curiosidade. Havia filhos de faxineiros, balconistas, técnicos, entregadores. E também alguns adultos hóspedes sem teto, vestidos com suas melhores roupas doadas para a ocasião. Todo o pessoal do palácio parecia estar lá, silenciosamente reunido ao redor da mesa. E na outra extremidade estava Ricardo Hanley, terno sóbrio, sem gravata, parecendo estranhamente calmo. Ele caminhou até Maya, que permanecia ereta, intimidada em seu uniforme amassado. Maya Rodrigues, ontem à noite você me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Ele se virou para as crianças ao redor da mesa. Que a verdadeira nutrição não seja medida por estrelas ou preço, mas pela memória, simplicidade e amor. Você nutriu algo que meu dinheiro não poderia comprar. A alma dos meus filhos. Um silêncio emocionado se instalou. Então Richard colocou a mão levemente no ombro de Maya. A partir de hoje, todos os sábados, esta mesa será reservada para aqueles que são esquecidos. Para aqueles que às vezes são chamados com desprezo os invisíveis. Agora eu os chamo de o essencial. E é você, Maya, quem vai cozinhar para eles. Maya sentiu suas pernas cederem. Ela olhou ao redor da sala. Todos a encaravam, não com superioridade, mas com respeito. Um respeito puro e inesperado. Ela levou as mãos à boca, os olhos marejados. Eu nunca. As palavras não saíram. Mas suas lágrimas falaram por ela, lágrimas de gratidão, de descrença, de cura. Naquele dia, num palácio dourado, uma garçonete nascida num bairro esquecido tornou seu coração pulsante de uma revolução silenciosa. 12 meses se passaram desde aquela noite em que, na silenciosa cozinha de um palácio, uma simples garçonete reacendeu o gosto pela infância em duas crianças milionárias. 12 meses durante os quais Maya Rodrigues tinha visto sua vida transformada, não em um conto de fadas, mas em missão. Ela poderia ter aceitado qualquer coisa, aparições na TV, ofertas de patrocínio, ofertas de canais de culinária. Mas ela recusou qualquer coisa que soasse falsa. Ela não cozinhava para se tornar famosa. Ela cozinhava porque acreditava, no fundo, que o verdadeiro luxo é ser visto, amado, nutrido. Assim, com a ajuda discreta mas determinada de Ricardo Hanley, ela abriu um lugar que batizou com carinho. Memórias. Porque os melhores pratos não vêm de um livro de receitas, mas sim daquilo que você carrega dentro de si. O Memórias era diferente de qualquer restaurante em Manhattan. Não havia toalhas de mesa brancas e rígidas. Não havia garçons rígidos. As paredes estavam cobertas de fotos antigas, doados por moradores do Bronx e além. Crianças comendo com os avós, mães carregando bebês nos quadris. Um prato de arroz fumegante em uma mesa frágil. Em cada cena havia uma história. As cadeiras não combinavam. Os pratos também. Mas em cada detalhe você podia sentir a alma.
Memória. Intenção. O menu mudava a cada semana. Não com base em tendências, mas com base em memórias das pessoas. Um dia, Maia estava cozinhando alguns empanadas dominicanas, em homenagem ao seu vizinho de infância. Outra, ela propôs uma sopa de lentilha e torrada, em homenagem a uma cliente que cresceu em um orfanato. Cada prato tinha uma história contada em algumas linhas colocadas ao lado do prato. E cada sábado à noite a sala foi fechada ao público, para acolher aqueles que a cidade ignorava. Famílias sem teto, idosos do bairro, crianças de rua. Não lhes fizeram nenhuma pergunta. Ofereceram-lhes apenas uma refeição quente e um lugar para ficar. Maia não queria estrelas Michelin. Ela queria as estrelas nos olhos daqueles que comeram com gratidão. E chefe Jean-Marc Delarue em tudo isso? Ele havia deixado o Astoria Crown alguns meses após o evento. Não em desgraça, ele ainda era admirado, mas em silêncio, como alguém que acabou de receber uma lição que nunca ousou esperar. Certa manhã, ele apareceu na porta do Memórias, de mãos vazias. Esperou Maia terminar seu turno de almoço. Então, humildemente, disse a ela: aprendi a domar sabores, mas esqueci de ouvir os silêncios. Você me lembrou que um prato pode dizer, mesmo sem palavras. Se você concorda, eu gostaria de aprender ao seu lado. Maia sorriu. Não por triunfo, mas por ternura. Você me ensinou o rigor. Agora eu estou te ensinando a sentir. Desde aquele dia, Jean-Marc se tornou seu treinador particular, e seu aluno ao mesmo tempo. Ele não usava mais o chapéu alto. Vestia um avental simples e todos os dias ouvia Maia contar os pratos da avó, receitas feitas sem medidas, com lágrimas nas mãos e música no coração. Ele havia aprendido a cozinhar o arroz sem o timer. Sirva um prato com uma história, não com uma conta. Numa noite de inverno, enquanto a neve caía suavemente sobre Manhattan, Maia parou em frente à grande janela saliente do seu restaurante. Lá dentro, as mesas estavam cheias. Risadas de crianças, vozes baixas de adultos, garfos tilintando. Um concerto da vida. Ela se aproximou de uma mesa onde uma senhora idosa estava comendo com seu neto. O menino olhou para ela e disse, entre mordidas de arroz: é como se minha avó cozinhasse aqui. Maia sentiu os olhos lacrimejarem. Foi isso, verdadeiro sucesso. Nem os troféus, nem os críticos, mas esse olhar de uma criança, cheio de pertencimento, calor e memória.